Se perguntarmos às pessoas, inclusive a muitos católicos, o que é a Imaculada Conceição, ainda há uma grande chance de eles responderem de forma equivocada, que é a concepção de Jesus no ventre de Maria Santíssima. Mas, na verdade, a Imaculada Conceição é a concepção de Maria. É um dogma que nos revela que Maria Santíssima foi preservada da mancha do pecado original no momento de sua concepção. E assim ela permaneceu livre do pecado por toda a sua vida. Eu sou Roberto Oliveira e você está no programa De Maria Nunquam Satis, no canal Devotos de Carla Cutis Brasil. Salve Maria! Era intrínseco ao plano salvífico de Deus que Maria Santíssima fosse concebida sem o pecado original. Porque Adão e Eva, quando se afastaram de Deus, representavam toda a humanidade. Todos os seres humanos afastaram-se de seu Criador. O pecado original foi transmitido a todas as gerações ao longo da humanidade. De modo que, quando somos concebidos, já nascemos num estado natural de separação de Deus, que os teólogos chamam de pecado original, e com uma inclinação para pecar, que é a chamada concupiscência. O plano salvífico de Deus era que seu Filho unigênito, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumisse a natureza humana, a fim de que tanto Deus como o homem Jesus pudessem realizar a redenção da raça humana. Mas havia um problema. Deus é sumamente santo. Portanto, ele está em completa e total oposição ao pecado, razão pela qual os pecadores não podem estar em sua presença sem antes serem purificados. Como então Deus, o Filho Eterno, poderia se unir intimamente a uma natureza humana decaída? É aqui que entra o plano de Deus para Maria. Deus a escolheu para ser concebida sem pecado original, a fim de que pudesse dar a Jesus uma natureza humana pura e sem pecado. Maria Santíssima, então, é o vaso puro e inoxidável, através do qual Jesus recebe uma natureza humana imaculada e sem pecado, a fim de que possa entrar no mundo para completar o plano salvífico do Pai. No livro do Gênesis, Deus anunciou pela primeira vez o seu plano de salvação realizado por meio de Cristo, quando afirma à serpente: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus dirige-se à serpente para dizer que os filhos da mulher atingirão sua cabeça. Quem é que atacará a cabeça da serpente? Jesus é quem veio para atacar a cabeça de Satanás e destruir seu poder. Portanto, se o filho da mulher é Jesus, a mulher, obviamente, é Maria. Deus fala de inimizade entre a serpente e a mulher, e entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. A descendência de Satanás é, na verdade, o pecado com o qual ele deseja se multiplicar e dominar a terra. Portanto, existe essa inimizade entre Maria e Jesus e Satanás, o pecado. Essa inimizade significa uma oposição total e completa. Assim, quando duas coisas estão em inimizade, elas não têm nada em cooperação e comunhão, não tem nada a ver uma com a outra. Isso significa que Jesus e Maria se opõem completamente a Satanás e ao pecado, não possuindo nenhuma cooperação ou comunhão com eles. Era necessário que Maria Santíssima não tivesse uma natureza decaída, pois qualquer participação no pecado original, ou mesmo no pecado pessoal, destruiria sua inimizade com Satanás e com o pecado,
Por consequência, nesse primeiro anúncio do plano salvífico de Deus, vemos a intenção do Eterno Pai em manter Maria totalmente livre do pecado, a fim de que Jesus pudesse assumir uma natureza humana totalmente incorruptível. Uma referência ainda mais explícita à Imaculada Conceição de Maria está presente no Evangelho de Lucas, na cena da anunciação do anjo a Nossa Senhora. Ao saudar Maria, o anjo Gabriel revela que ela é imaculada. A tradução mais adequada da tua saudação, a expressão grega é kaire kekaritomene. E a tradução mais adequada seria salve tu que és plena de graça. Isso é o que diz em Lucas 1:28. A palavra grega kekaritomene é um particípio perfeito que significa foi preenchido. Em razão disso, afirmamos que Maria é aquela que foi preenchida com a graça de Deus, aquela que a recebeu em toda a sua plenitude, uma vez que a graça já lhe foi concebida, uma vez que a graça já lhe foi concedida de forma plena no momento da sua concepção. A saudação do anjo revela ainda outra verdade sobre Maria. Sempre que alguém peca, mesmo que cometa o menor dos pecados, acaba por perder ao menos um pouco da graça de Deus. Essa é a natureza do pecado. Uma decisão livre de rejeitar a graça que Deus oferece a nós, que é a vida de seu Filho dada em sacrifício de amor por nós. Para Maria Santíssima estar plena de graça, ela deveria estar completamente livre do pecado, porque o mais ínfimo pecado a privaria de pelo menos parte da graça que recebera. Cabe agora compreendermos como exatamente Deus preservou Maria do pecado original. Cabe agora compreendermos como exatamente Deus preservou Maria Santíssima do pecado original. Em sua bula Ineffabilis Deus, o Papa Pio IX declarou que ela foi preservada do pecado por singular graça e privilégio do Deus Onipotente em vista dos méritos de Jesus Cristo. Maria precisava, tanto quanto todos nós, que Cristo a redimisse. E ela foi, como todos nós, redimida por sua morte na cruz. Mas como ela pôde ter sido redimida pela morte na cruz, mesmo antes de Jesus ter nascido? A resposta se encontra no fato de que Deus é eterno e transcendente e, portanto, não está submetido às limitações de espaço e de tempo. Ele vê todo o tempo, passado, presente e futuro, de uma só vez. Para Deus é um eterno agora. É como se olhasse para um trem muito longo do alto de um helicóptero. Os motores são o momento da criação e o último vagão é o fim do mundo. E nós estamos em algum lugar entre os dois. Deus opera fora do tempo. Portanto, ele tomou as graças e os méritos da morte de Jesus na cruz e os aplicou de volta no tempo ao momento da concepção de Maria. Desse modo, Maria Santíssima, assim como todos nós, foi redimida por Cristo, embora, por singular graça e privilégio do Deus Onipotente, ela também tenha sido completamente preservada do pecado original. Nesse sentido, Maria não foi apenas redimida, mas também preservada do pecado. Ela nunca teve pecado, nem por um segundo. Desde o primeiro momento da sua existência, Maria Santíssima foi completamente preservada do pecado, sem nunca conhecer ou cooperar com ele em toda a sua vida. Embora Maria tenha sido preservada do pecado original no momento da sua concepção, ela ainda poderia ter escolhido pecar, pois tinha livre-arbítrio. Ela poderia ainda ter rejeitado a graça de Deus e o seu plano e caído no pecado. Ela poderia também ter dito não ao Pai, aos pés da cruz, onde entregou o seu filho. Ela poderia ter se desesperado, blasfemado e amaldiçoado a Deus. No entanto, Maria Santíssima cooperou perfeitamente e se rendeu ao grande dom da graça que Deus lhe dera e viveu
a mais extraordinária vida cristã. E é por isso que Maria é nosso grande modelo de fé a ser vivido pela Igreja. Todos somos chamados a cooperar com as graças que Deus escolhe nos dar, a fim de que, com humildade e amor, andemos pelo caminho que Ele quer para nós. Mais de 30 anos antes da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, um fato sobrenatural e totalmente surpreendente confirmou a doutrina da Imaculada Conceição da Virgem Mãe de Deus. E quem confessou essa verdade foi alguém que jamais esperaríamos que fizesse isso. Era o ano de 1823. O demônio tinha possuído um jovem analfabeto de apenas 12 anos de idade, residente na atual província italiana de Avellino, região da Puglia. Estavam na cidade, naquela época, dois religiosos dominicanos, o padre Gassiti e o padre Pignataro, ambos exorcistas autorizados pelo bispo. Os sacerdotes, então, fizeram uma série de perguntas ao demônio que possuía o garoto, e entre elas, uma foi sobre a Imaculada Conceição. O diabo confessou que a Virgem de Nazaré jamais tinha estado sob seu poder, nem mesmo no primeiro instante de sua vida, pois ela já foi concebida cheia de graça e toda de Deus. E embora seja o pai da mentira, o diabo pode ser obrigado no exorcismo a dizer a verdade, inclusive em matéria de fé. Foi assim que os dois sacerdotes exorcistas o obrigaram a reverenciar Nossa Senhora e louvar sua Conceição Puríssima em forma de versos. Humilhado pelo poder de Deus, o diabo se viu forçado em nome de Cristo a cantar a glória de Maria mediante um soneto italiano perfeito em construção, em métrica e teologia. Vejam só o louvor que o próprio demônio fez em honra de Nossa Senhora. Sou verdadeira mãe de um Deus que é filho, e sou sua filha, ainda ao ser sua mãe. Ele de eterno existe e é meu filho, e eu nasci no tempo e sou sua mãe. Ele é meu criador e é meu filho, e eu sou sua criatura e sua mãe. Foi divinal prodígio ser meu filho, um Deus eterno e ter a mim por mãe. O ser da mãe é quase o ser do filho, visto que o filho deu ser à mãe e foi a mãe que deu ser ao filho. Se, pois, do filho teve o ser a mãe, ou se há de dizer manchado o filho, ou se dirá imaculada a mãe. Como vimos, até mesmo o demônio, o pai da mentira, cantou os louvores da Virgem Imaculada. Então, quem somos nós para não fazê-lo? Agora, nossa peregrinação espiritual irá até a Gruta de Massabielle, em Lourdes, na França. Lá, em 25 de maio de 1858, apenas 4 anos depois da proclamação do dogma, a própria Virgem Santíssima confirmou aquilo que o Papa havia proclamado. Quando Santa Bernadette Soubirous perguntou àquela bela senhora quem ela era, ela declarou: "Eu sou a Imaculada Conceição." Roguemos a ela a graça de buscarmos sempre nos afastar do pecado, para assim podermos nos aproximar com maior confiança do seu Divino Filho.
Rezemos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência ou reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e alcançar o que vos rogo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E o nosso programa de hoje está chegando ao fim. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você ama, para que mais e mais pessoas possam amar a Jesus por meio de Nossa Senhora. Acompanhe também a nossa programação semanal aqui no canal. Tem muita coisa boa preparada com carinho para você. E às 19 horas, horário de Brasília, temos o nosso encontro diário com a Mãe de Deus, rezando o terço com o Padre Fábio Vieira, ao vivo no Instagram. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos no nosso próximo programa. Salve Maria!